Você já parou para pensar no que realmente acontece no exato momento em que morremos? O coração para. O sangue deixa de circular. O cérebro, privado de oxigênio, começa a desligar, neurônio por neurônio. Mas, e se a ciência pudesse reverter tudo isso? E se a morte não fosse o fim, apenas uma pausa? Durante séculos, a humanidade tentou responder a essa pergunta. E nos últimos anos, a ciência chegou mais perto do que nunca de entender por que ainda não podemos ressuscitar os mortos. Mas o que descobriram é, ao mesmo tempo, fascinante e assustador. Hoje, os cientistas conseguem reanimar corações parados. Em alguns hospitais, médicos já trouxeram pacientes de volta à vida após 20 minutos de morte clínica. E em experimentos mais recentes, conseguiram restaurar funções celulares em cérebros de porcos mortos há horas. Então, se podemos fazer isso, por que ainda não conseguimos trazer uma pessoa de volta completamente? A resposta está no tempo. O corpo humano começa a se degradar quase imediatamente após a morte. As células, sem oxigênio, entram em colapso. As ligações elétricas no cérebro, responsáveis pela consciência, pela memória, por quem somos, se apagam como luzes em uma cidade durante um blackout. E o pior, mesmo que consigamos religar essas luzes, não significa que a cidade voltaria a ser a mesma. Pesquisas mostram que a morte cerebral acontece em etapas. Nos primeiros minutos, há uma chance de reversão. Mas depois de certo ponto, a estrutura do cérebro começa a se decompor fisicamente. As conexões se desorganizam, os neurônios morrem. E a mente, aquilo que chamamos de eu, deixa de existir como sistema. É como tentar religar um computador depois que o disco rígido derreteu. Mesmo que você tenha energia, o conteúdo já se foi. Ainda assim, a ciência não desistiu. Existem projetos em andamento que desafiam o limite entre a vida e a morte. Um deles é o Reanima Project, uma iniciativa que busca restaurar a atividade cerebral em pessoas diagnosticadas com morte clínica. Outro é o uso de criogenia, onde corpos são congelados logo após a morte, com a esperança de que, no futuro, possam ser revividos quando a tecnologia permitir. Mas há um problema que nenhum cientista conseguiu resolver: a consciência. Mesmo que o corpo pudesse ser perfeitamente restaurado, quem garante que o você que acordaria seria o mesmo que morreu? Estudos mostram que o cérebro humano é mais do que um conjunto de circuitos. Ele é um sistema complexo que armazena lembranças, emoções e experiências. Mas também cria algo que a ciência ainda não entende completamente: a identidade. E é justamente isso que torna impossível ressuscitar alguém. Podemos recriar o corpo, talvez até as sinapses, mas não há tecnologia capaz de restaurar a alma, a consciência, o eu. Mesmo que um dia consigamos fazer um corpo funcionar de novo, não sabemos se ele voltaria a ser a mesma pessoa. Nos últimos anos, experimentos mostraram algo ainda mais intrigante. Alguns pacientes que foram declarados mortos por minutos relataram experiências de quase morte, visões, sons, sensações de paz. E o mais curioso é que, mesmo sem atividade cerebral aparente, eles conseguiram descrever detalhes do ambiente ao redor do corpo. Isso fez alguns cientistas levantarem uma hipótese ousada. E se a consciência não estiver apenas no cérebro? Se existir algo além da biologia, algo que a ciência ainda não consegue medir? Isso explicaria por que nenhuma máquina, por mais avançada que seja, consegue devolver uma pessoa exatamente como ela era. Por enquanto, a morte ainda é o limite intransponível da ciência, mas é também um dos seus maiores mistérios. E talvez, um dia, entender o que realmente acontece quando morremos revele muito mais sobre a vida do que imaginamos. Se você quer entender até onde a ciência pode ir e onde ela é obrigada a parar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo
Vamos falar sobre o que a física quântica pode revelar sobre a existência da alma.